princípios para blindar o seu casamento. Seja você bem-vindo, bem-vinda a mais uma live Deus, você e eu, uma live para você desenvolver inteligência emocional, espiritualidade cristã e principalmente para que teu casamento seja inabalável. Bem-vindo a cada um, a cada uma. Hoje eu quero falar então sobre esses 7 princípios para proteger, para blindar o seu casamento. Deixa eu fixar o tema aqui. Olha só, gente, o que é blindar o casamento? O que é proteger o seu casamento? Nós vivemos numa época onde as pessoas elas estão tendo ataques, os casamentos, as famílias elas estão tendo ataques. Atendendo algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, elas relatam para mim, olha, Michael, eu tô lá no trabalho e uma mulher escreve para mim e ela me propõe um caso extraconjugal. Ou uma outra mulher falando, tô lá no trabalho, homens ficam mandando mensagens para mim me propondo algo, sendo que essas pessoas são casadas, ou seja, tem ataques em relação à infidelidade, tem pessoas querendo estragar o teu casamento, a família ela tem sido destruída. Os casamentos têm sido destruídos em vários níveis, desde esses ataques externos, mas também internamente. Tem casais que não conseguem mais se entender, não conseguem mais conversar, pelo fato de não se entender, não conversar mais, não existe mais relacionamento sexual, não existe mais acordos, não existe mais tempo em conjunto, não existe mais cumplicidade, não existe mais amor, não existe mais carinho. E é sobre isso que eu quero falar, como você pode proteger o seu casamento internamente, mas também de ataques externos de outras pessoas. Então, meu bom dia a cada um e a cada uma aí. A Diana falando bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo cada um de vocês. Eu quero pedir que você que está aqui, que você coloque o teu like. Aqui embaixo no Instagram, um coraçãozinho. Você aperta nesse coração umas 10 vezes. Eu quero ver vários likes teus aí, porque assim você está falando para o Instagram e para as outras pessoas. Vem fazer parte dessa live, venham escutar o que a palavra tem nessa manhã. Então, bora lá? Primeiro princípio para você proteger o seu casamento não tem a ver com o outro, mas tem a ver com você. O primeiro princípio para você blindar o seu casamento é se conhecer profundamente. E já vai vir o outro. Mas eu quero te perguntar aqui, você se conhece profundamente? Você conhece o teu coração em situações extremas? O que você faria? O que você faria se alguém te fizesse uma proposta indecente? O que você faria se alguém te propusesse algo que pudesse arruinar o teu casamento, mas que você também estaria em tentação? Como aquilo que eu falei lá no começo. Talvez você seja mulher e chega um outro homem, bonito, interessante, simpático, e ele fala, estou interessado em você. E talvez você está no momento do teu casamento de estar frágil. Teu marido não te dá atenção, vocês talvez estão brigando, ou você está passando por uma fase delicada do teu casamento, e daí chega um outro homem que propõe tudo aquilo que o teu marido não está fazendo. Ou a outra pergunta, você marido está casado com a tua esposa, vocês brigam, estão um bom tempo sem relacionamento sexual, e chega uma mulher bonita, atraente, e te propõe algo. O que você faria? Você conseguiria dizer não? Você conseguiria se posicionar? Você se conhece profundamente para saber as intenções do teu coração? Aqui tem uma palavra que eu quero ler, que está escrito no Salmo 139. Salmo 139 começa assim, ó. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E se tu ler o Salmo 139 todo, você vai perceber que ele fala de um Deus que conhece cada fio de cabelo, de um Deus que conhece cada pensamento, um Deus que conhece cada emoção. Então, esse Deus, ele te conhece. E esse Deus, ele sabe o que você faria numa situação de tentação. Como é que você reagiria com uma proposta indecente? O que você falaria? Você sabe o que está lá no fundo do teu coração? Você trairia o teu marido? Você trairia a tua esposa? Talvez você diga assim, ó, nunca trairia o meu marido, eu nunca trairia a minha esposa. Mas deixa eu te dizer, ó, quando você diz eu nunca trairia o meu marido, eu nunca trairia a minha esposa, quer dizer que pecador você é, como eu.
E na nossa essência, sem Cristo, todos nós, na teoria, teríamos a chance, sim, de ceder a uma tentação. Agora, justifica? Não, não justifica. Por isso você tem que se conhecer muito bem. E você só se conhece muito bem quando você está na presença de Deus. Quando Deus entra na nossa vida, e a Bíblia fala que Deus é luz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e onde Jesus chega, Jesus traz presença e traz consciência. Consciência do pecado, consciência das emoções. Jesus traz consciência da minha vida e como eu também reagiria diante de tentações. Então, se você quer se conhecer, e esse é o primeiro passo para você blindar o seu casamento, é se conhecer profundamente, você precisa estar em sintonia com aquele que te conhece de verdade. Aquele que criou cada fio de cabelo. Aquele que conhece a tua história de verdade. Você está conectado com quem te conhece de verdade? Então, para um casal blindar o seu casamento, o primeiro passo é autoconhecimento. Para um casal proteger o seu casamento, é esse autoconhecimento. E quando o casal ele tem autoconhecimento, eles também aprendem a conhecer um ao outro. Você conhece as reais intenções do teu marido ou da tua esposa? Deixa eu fazer essa mesma pergunta que eu fiz para você. Olha só, antes eu te perguntei o que você faria se você fosse mulher e você está passando por um problema no teu casamento e um homem atraente, simpático e bonito te propusesse algo. O que você faria se você fosse homem e você está passando por um problema no teu casamento e uma mulher te propôs também um caso extraconjugal? Pergunta é, você se conhece? Você sabe como você agiria? Agora a pergunta é em relação ao teu cônjuge. Você, mulher, o que o teu marido faria se vocês não estivessem bem no casamento e uma outra mulher chegasse para o teu marido e fizesse uma proposta extraconjugal? Ou você, marido, o que a tua esposa faria se vocês não estivessem bem no casamento e um outro homem chegasse para tua esposa e fizesse essa proposta? Vem se relacionar comigo. Agora a pergunta é, você conhece o teu cônjuge profundamente? Você sabe o que essa pessoa, o teu cônjuge, faria? Como é que o teu cônjuge iria se posicionar diante de uma proposta indecente? Diante de uma proposta que poderia arruinar e destruir o teu casamento? Então eu falei aqui, você precisa aprender a se conhecer estando na presença do Senhor. Agora, quando você se conhece, você tem que aprender a conhecer o seu cônjuge profundamente. Você conhece o seu cônjuge profundamente? Você conhece aquilo que acontece no coração do seu cônjuge? Vocês conversam sobre isso? Como é que são as conversas de vocês? Vocês conversam sobre sol, sobre chuva, sobre clima, sobre política, sobre parente chato? Ou vocês falam das reais tentações? Vocês falam dos reais problemas que vocês têm no casamento? E aqui eu não estou dizendo de você ter uma visão negativa de casamento sobre problemas. Mas vocês já conversaram sobre isso? Você já falou para o teu marido quando você se sente tentado? Teu marido fala para você, estou me sentindo incomodada com uma pessoa lá no trabalho, no escritório. Você tem liberdade de falar isso? Porque quando você tem liberdade de verbalizar isso, você está desarmando todas as armas do inimigo. Quando você tem liberdade de verbalizar, tá? Verbalizar o que você sente. E mesmo quando você tem uma inclinação para errar e pecar, você está protegendo o seu casamento. Você está protegendo o teu casamento de uma infidelidade, você está protegendo o teu casamento da ruína. Então o primeiro princípio é se conhecer profundamente. Por isso vocês têm que sim conversar sobre tentações. Por isso sim você tem que falar para o teu marido, quando você se sente atraído por um outro homem e falar, tal pessoa me incomoda. Você, marido, tem que falar para tua esposa, sim, eu me incomodo com a presença de tal pessoa, ela olha de uma forma diferente para mim. Porque quando você fala isso e quando você verbaliza isso, o inimigo não tem mais chance. O inimigo não tem mais poder de agir. Antes eu falei que Jesus é a luz.
E onde Jesus chega, chega a presença dele. E onde chega a presença de Jesus, todo o pecado ele é descoberto. E onde Jesus não chega, o pecado fica na escuridão. E é ali que o diabo pode agir. O diabo ele só age onde Jesus não está presente. O diabo ele só tenta onde não existe luz. Ele trabalha na escuridão, na madrugada, onde ninguém vê. Então, quando você não verbaliza o que você está sentindo, o que você está pensando, a tentação pelo qual você está passando, o diabo está agindo. E é ali que ele usa. E ele não usa só essa tentação do casal de traição, mas ele também usa a tua história. Se na tua história você tem dores, e o que são dores? Você passou por um abuso sexual, físico, uma violência lá na tua infância. Você passou por algum relacionamento sexual que você nunca falou pelo seu cônjuge. Você fez algo de mal para alguma pessoa fez algo de mal para você. Você passou por algum trauma de família, de infância, e você nunca verbalizou isso, significa que isso está na escuridão. E quando isso está na escuridão, é a escuridão que tem poder sobre você. Quando o pecado está na escuridão, é ali que o diabo usa. E o diabo vai usar a tua história. A tua história de abuso, a tua história de dor, a tua história de surra, a tua história de humilhação, nunca verbalizada e confessada, para atacar o teu casamento. As pessoas elas dizem assim, o meu casamento acabou. O casamento não acaba do dia para a noite. O casamento não acaba para o dia da noite. O marido não chega em casa e diz, deixa eu terminar meu casamento. A esposa não chega em casa e diz, acabou o casamento. O casamento é uma desconstrução. E ela começa desde que a gente casa. E quando a gente casa e não é transparente. Quando a gente não se conhece, não conhece o outro. É sobre esse ponto que eu estou falando. Você consegue perceber que o diabo ele não só age nas coisas que a gente não verbaliza no hoje, quando eu me sinto atraído por alguém. E assim, gente, vamos ser sinceros. Você topa ser sincero comigo? Quem tá aí, você topa ser sincero comigo? Escreve aqui, eu topo ser sincero contigo. Nós somos seres humanos. O problema não é alguém me incomodar. O problema não é você como mulher achar um outro homem atraente, ou você como homem achar uma outra mulher atraente além do seu cônjuge. Marcos, você está falando um problema, uma coisa grave. Não, não é o problema. O problema é você não falar isso para o teu marido. O problema é você não falar isso para tua esposa. O problema é você não verbalizar o que está acontecendo na real. Porque quando você não verbaliza, e quando você verbaliza, você tem poder e autoridade sobre isso. Então, quando você esconde, é esse sentimento que vai ter poder e autoridade sobre você, sobre o teu casamento, e vai ser capaz de destruí-lo. Então, você achou uma outra pessoa atraente além do teu cônjuge. Você não verbalizou isso para o teu cônjuge. Esse sentimento, ele cresce. Daí você viu de novo aquela pessoa, e aquela pessoa foi simpática, foi legal com você, você não fala de novo para o teu marido ou para tua esposa, o sentimento cresce de novo. E daí você tem mais uma interação positiva com essa outra pessoa, o sentimento cresceu de novo, e cresceu de novo, e cresceu de novo, até que em algum momento você está apaixonado por outra pessoa, e você acha que teu marido ou tua esposa não é mais suficiente, e ali o casamento termina. Tu entende? A avalanche, ela começa com uma pequena bola. E se você não para essa pequena bola de neve, ela se torna uma avalanche. Ela é capaz de destruir o teu casamento. Então é você verbalizar. É você falar. Ali você tem autoridade e poder. Então, dentro das situações de casal, mas também dentro da tua história. São essas duas situações que destroem casamentos. Gente, o problema não é dinheiro. O problema não é sexo. O problema não é comunicação. O problema não é o sogro ou a sogra. O problema são essas partes da nossa história, os nossos pecados não verbalizados. É ali que o diabo age, é ali que o pecado age. Você consegue perceber essa diferença? Gente, se você consome conteúdo e as pessoas falam, você precisa melhorar. Normalmente postagens de casal, né? A gente acompanha vários aqui
no Você e Eu também para se inspirar, pessoas maiores que nós, pessoas menores que nós. E assim, aquelas postagens clássicas, melhore o seu casamento com tantos passos. Se comunique mais, faça mais sexo, ajuste a vida financeira, saia para passear. Gente, tudo isso é importante, mas não é isso que resolve. Isso não resolve. Tem um passo antes, e esse passo antes tem que ser dado, e é sobre isso que eu estou falando, que é o passo de autoconhecimento, que é o passo da vulnerabilidade, que é o passo de assumir pecados, que é o passo de ser real. Não vá só num conteúdo legal, vá na profundidade, é lá que nasce tudo, ou morre tudo. Árvore de bons frutos precisa de boas raízes. Um casamento de bons frutos precisa de boas raízes. O que são os bons frutos de um casamento? É tudo isso que eu falei. Um casal que sabe se comunicar, consegue pensar junto, que consegue demonstrar afeto, que fala a linguagem do amor um do outro, que entende o temperamento do outro. Mas tudo isso precisa de uma raiz bem firmada. Então, Salmo 139, 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Então você está disposto no relacionamento com o Senhor a abrir o jogo, colocar as cartas sobre a mesa, mostrar quem você realmente é e conhecer o teu cônjuge de verdade, saber quem o teu cônjuge realmente é. Então esse é o primeiro passo para você blindar o seu casamento. Primeiro princípio para você blindar o seu casamento. O segundo passo agora tem a ver com essa superfície, que é o quê? Demonstrar admiração e carinho. Tem um autor chamado John Gottman. John Gottman ele ficou pesquisando casais durante 20 anos, ele tem um instituto para salvar casamentos. E ele disse assim, eu consigo perceber se um casal vai se divorciar em 5 minutos. E eu percebo que se o casamento deles vai dar certo ou não, só pela forma deles conversarem e da forma como eles se admiram. Eu sempre digo assim nas nossas palestras, o problema não é ter problemas, o problema é não querer resolver os problemas. Então problemas todos nós temos. A Suzy e eu, nós temos problemas no nosso casamento, você tem problemas no seu casamento, todos nós temos. Mas o problema é você não olhar para eles e não querer resolvê-los. E é eles que nos destroem. Então ele fala assim, eu consigo perceber em 5 minutos, pela forma como o casal se admira e fala um com o outro. Porque a forma como o casal fala um com o outro mostra as raízes. Se elas estão boas ou se elas não estão boas. Então eu quero perguntar para você aqui. Quando você olha para o teu marido, você consegue olhar para o teu marido com aquele olhar de admiração? Olhar para ele e dizer assim, que homem, que homem. Ou você, marido, quando você olha para tua esposa, você consegue olhar para ela com aquele olhar de admiração? Você consegue olhar para ela e falar assim, que mulher, é o mulherão da minha vida, é a minha rainha. Esposa, você consegue olhar para o teu marido e dizer, esse é o meu rei, é o dono do meu coração. E você, marido, consegue olhar para ela e dizer, que mulher incrível. Então esse segundo passo, esse segundo princípio para proteger o seu casamento é achar isso. É achar essa admiração. Tem algumas pessoas colocando foguinho aqui no smile, é realmente esse fogo. Diferente de paixão, tá? Mas é você, mesmo com os problemas que vocês têm, é olhar para essa pessoa e dizer, eu admiro o meu marido. Eu admiro o meu marido, como ele encara a vida, como ele protege a nossa família, como ele cuida do nosso casamento. É você, marido, olhar para tua esposa e dizer, eu admiro essa mulher. Como ela cuida de nós, como ela me ama, como ela é carinhosa, como ela fala de forma respeitosa comigo. Tem uma passagem lá em Cânticos 1, 15 e 16 que diz assim, a noiva falando para o noivo, como você é linda, minha querida. E o noivo respondendo, o noivo falando para a noiva, desculpe, como você é linda, minha querida. E a esposa falando então para o marido, como você é belo, meu amado. Cânticos trabalha com essa lógica da admiração. Se você quiser ler o livro de Cânticos, eu acho que é um dos princípios mais importantes do livro de Cânticos, que é o princípio da admiração.
É você conseguir olhar para o teu cônjuge e dizer: eu admiro essa pessoa fisicamente, eu admiro essa pessoa emocionalmente, eu admiro os valores espirituais cristãos, eu tenho admiração pelo meu cônjuge. Você aí, você admira o teu marido? Você admira a tua esposa de verdade? Você é o quê? Maior fã do seu cônjuge ou maior crítico? Se você é o maior crítico do seu cônjuge, talvez você diga assim: mas eu quero que ele melhore. Eu quero que ela melhore. Eu vou te contar um segredo aqui. O teu cônjuge não vai mudar com a tua crítica. O teu cônjuge vai ficar parado que nem uma mula, teimoso, vai dar passos para trás com as tuas críticas. E as suas críticas vão mexer nas crenças de identidade do seu cônjuge, que vai fazer com que, em vez de ele fazer aquilo que você espera, fique mais parado, estagnado, crie problemas, não fale das suas coisas, dos seus temas, dos seus dilemas. Você consegue perceber que a crítica paralisa e o elogio incentiva? A Esther dizendo aqui assim, você já ouviu de pessoas mais velhas dar o conselho que não devemos confiar cegamente e admirar tanto o nosso cônjuge? Eu já ouvi, Esther, tá? Eu já ouvi, Esther. Olha só, teologicamente, todos nós somos pecadores, salvos por Jesus. Então nós somos perdoados. E teologicamente, todos nós temos a chance de fazer qualquer tipo de pecado. Agora, se eu quero estar casado com alguém, o meu casamento ele tem que ser pautado no quê? Na desconfiança ou na confiança? O casamento ele precisa ser pautado na confiança. E a confiança, sim, ela pode ser quebrada. Ela pode ser quebrada em vários níveis, certo? Talvez o maior nível de que a confiança pode ser quebrada é uma traição. Uma traição sexual, um envolvimento extraconjugal. Mas eu quero dizer isso, nesse sentido assim para você, que se eu não posso confiar no meu cônjuge plenamente, construir um casamento à base de confiança, então fique sozinho. Desculpe falar assim. O apóstolo Paulo decidiu ficar sozinho e dedicar o seu tempo para a obra do Senhor. Eu entendo que a Bíblia, ela nos dá dois princípios em relação a relacionamentos. Ou você casa ou você fica sozinho. Não tem meio termo. Não tem ficar juntando, namorando, ficando, relacionamento aberto, tudo que a gente vê hoje em dia. Não existe isso. Existe ou você casa e assume responsabilidade, compromisso e confiança, ou você não casa e usa esse teu tempo ocioso que você usaria para amar o teu cônjuge e construir família, para se dedicar à obra do Senhor. Esse é o princípio paulino, é o princípio lá do Novo Testamento. Então, sim, confiança está ali e ela pode ser quebrada. Mas é por isso que eu caso para confiar. E se eu não me entrego plenamente ao outro, em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, sexualmente, não tem casamento. O casamento é uma entrega. O casamento é uma vulnerabilidade. Gente, você fica pelado diante do seu cônjuge. Quando você fica pelado, você fica vulnerável, no sentido físico. É isso que também precisa acontecer no emocional. Você tem que ficar pelado emocionalmente diante do seu cônjuge. Você tem que ficar pelado diante do seu cônjuge com a tua história. Isso é vulnerabilidade, isso é confiança. Eu só posso construir a base de confiança. Então, deixa eu dizer aqui, Esther, talvez a pessoa que te disse isso aqui, você falou assim, nunca confie cegamente no seu cônjuge, admirar ele tanto assim. A pessoa que te disse isso é porque provavelmente essa pessoa ela tem alguma dor na sua história. O que eu falo aqui também é a partir da minha história. Gente, toda teologia é biografia. Toda teologia é biografia. Não existe isso de que alguém sobe no púlpito, alguém vai te dar um conselho, alguém vai te falar alguma coisa que é neutra, que é puramente do Senhor. Gente, a palavra de Deus ela se mistura com a minha história. E é isso que eu trago para você. Certo? Se o outro quebra essa confiança, a culpa não seria do outro que confiou?
Se o outro quebra a confiança, não seria culpa do outro que confiou? Gente, a confiança está aí para ser quebrada. Agora não estou dizendo que ela tem que ser quebrada. Mas é óbvio que vai ter coisas que vão acontecer no teu casamento que você vai decepcionar o seu cônjuge. Você, esposa, vai decepcionar o seu cônjuge. Em algum momento você vai decepcionar. E você, marido, vai decepcionar o seu cônjuge em algum momento. Gente, duvide de qualquer pessoa que coloca lá na internet o espelho de um casamento perfeito. Às vezes as pessoas vêm para nós e dizem, a gente acha que o casamento de vocês é perfeito. Nosso casamento não é perfeito, obra nenhuma. A gente só fala de como nós trabalhamos as nossas dores. Normalmente nas nossas palestras, eventos presenciais, a gente fala mais disso, das pessoas conhecem mais as nossas histórias. Mas, gente, não existe casamento perfeito, não existe isso de que você nunca vai decepcionar o outro, não existe isso de que não terão dores, de que não terão dificuldades. Mas existe sim a forma como você encara elas. E o quanto você está disposto a vencer essas dores, essas dificuldades dentro do seu casamento. Então, ela está aí para ser quebrada no sentido de que, cara, eu confio e eu preciso disso. E quando ela é quebrada, a gente precisa agora dos valores do reino. E o que são os valores do reino? São duas decisões. A decisão de amar e a decisão de perdoar. Então, o amor, decidir amar o cônjuge, sempre recomeçar. Todo dia você precisa recomeçar. E decidir perdoar é decidir que Deus faça parte da tua existência e que você pode recomeçar de verdade. O perdão está aí para isso. Agora, não estou dizendo que você está aí para quebrar confiança, a gente não está aí para isso. Só estou dizendo que a gente terá pequenas quebras, às vezes, ao longo do nosso casamento. Algum segredo, pequeno segredo que você não contou para o teu marido, para tua esposa. Às vezes, alguma coisa financeira. Às vezes, alguma parte da tua história. Gente, a gente fez esse ano 28 eventos. Desses 28 eventos, 15 eu acho que foram retiros, que são finais de semana inteiros. E num retiro, uma vez, uma mulher já casada há muito mais tempo que nós, se não me engano, ela estava lá há 25, 30 anos casada, e lá naquele retiro ela contou a primeira vez para o marido dela que ela passou um abuso sexual na infância. Gente, 25, 30 anos casados, nunca contou para o marido, nunca contou para ele. E ela se achava normal, que eles tinham dificuldades sexuais, mas ela nunca contou isso para o marido dela. Isso é quebra de confiança? Então é um outro nível de quebra de confiança, não contar esse tipo de coisa para o cônjuge. Você percebe, Esther, o que eu quero dizer em relação a isso? Quebra de confiança não é a traição que é o ápice de algo, mas são esses pequenos segredos que levam a uma quebra de confiança maior. Eu falei ali no começo da gente abrir o jogo, do outro nos conhecer profundamente. Deixa eu ler o que a Elisângela escreveu aqui. Foram tantas traições que não consigo confiar. Mesmo que eu não esteja fazendo coisas que me desagrade, a confiança foi quebrada. Olha só, Elisângela. A tua situação aqui, tá? Eu não consigo entrar fundo na tua história, mas você dizendo, foram tantas traições que eu não consigo confiar, vou partir dessa frase. Eu entendo assim que, biblicamente, primeiro, quando uma pessoa ela é traída, ela tem a liberdade de não continuar casada. E você tem essa liberdade. Não significa que a tua vida vai ser melhor. Não significa que você não terá mais problemas. E não significa que esse padrão, agora comportamental e emocional de traição, não se repita na tua vida com outro relacionamento. Ponto. Mas você tem essa liberdade e essa consciência de poder dar esse passo se esse relacionamento para ti continua tendo esse mesmo padrão. Traição, perdão, certo? E quando eu falo de perdão, eu falo do perdão como Jesus fala para a mulher adúltera. Ele olha para ela e pergunta, ninguém te acusou? Ela falou, não, ninguém me acusou. Então vá e não peques mais. O perdão de Jesus é um perdão que me leva à transformação. Ou leva a pessoa que errou a ser transformada. Então, um perdão que transforma.
Um perdão que muda de verdade a minha história. E agora, essa quebra de confiança que aconteceu tantas vezes no teu relacionamento, eu acho que a pergunta que você precisa se fazer e você precisa achar dentro de você é um perdão sobre a tua própria história. Você consegue se perdoar? E eu vejo aqui, eu leio um pouco na tua fala que você vive com um sentimento que é mágoa, ressentimento e dor. E o que vai impedir você de dar passos na tua história e de dar passos no teu casamento é a tua dor, o teu ressentimento, tá? E a tua mágoa. E não a questão de que a confiança foi quebrada. Então eu trabalharia na tua história primeiro isso. A dor que você sente, o ressentimento e a mágoa. E aqui especulando, criando uma ideia, tá? Eu acredito que essa dor, esse ressentimento, essa mágoa na tua história não tem a ver só com o teu marido. Tem a ver com o teu pai, tua mãe? Você viveu algo já difícil lá na tua infância, na tua adolescência? Porque normalmente pessoas que passam por traições e ela é muito repetitiva, você perdoa, outra pessoa trai, ela herdou um padrão emocional para o dia de hoje. Então talvez tenha na tua história mais coisas um pouquinho mais profundas, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, que teu marido não fez nada errado. Não, teu marido errou, ele pecou, ele precisa sentir as consequências do pecado dele. Agora, para você achar esse perdão genuíno dentro de você, sobre o teu casamento, sobre a tua história, o que precisa acontecer? É você trabalhar esses outros sentimentos aqui. Que você está muito preso dentro do passado. E pessoas que estão presas no passado, elas não constroem um presente para ter um futuro diferente. Ou seja, o casamento ele não muda no hoje. Você está lá num círculo vicioso de sentimentos negativos que impede você de ter uma visão diferente do casamento de marido para que você possa ter um casamento melhor. Agora, eu conheço histórias de casais onde aconteceu a mesma coisa no teu casamento, eles conseguiram se perdoar, o ciclo vicioso de sentimentos negativos de um lado parou, os comportamentos de traição do outro lado pararam e realmente aconteceu restauração. E para acontecer essa restauração de verdade, eu creio que é Jesus, tá? Eu posso tentar entender isso emocionalmente, eu posso trabalhar isso de uma forma emocional, mas Jesus precisa vir sobre a tua história. E Jesus pode curar sentimentos, histórias, passado, mágoa, restabelecer confiança. E nesse restabelecer a confiança, é importante o quê? Você criar novas regras. Sempre digo assim, quando um casal tem um nível de confiança muito alto, não precisa de regras. Eu não preciso ficar policiando o celular, o que acontece na vida do outro, porque existe confiança. Mas quando essa confiança foi quebrada e quebrada mais vezes, vocês precisam de regras para se proteger, para proteger o casamento. Aqui algumas regras básicas, conselhos básicos. Marido e esposa têm que ter, sim, acesso à senha do celular do outro. Marido e esposa têm que ter, sim, acesso à internet, rede social, WhatsApp. Tudo o que acontece no celular do outro tem que ser 100% transparente. É uma regra, a gente tem ela aqui em casa. Suzy mexe no meu celular, eu mexo no dela. Na verdade, nem mexe no celular um do outro. Tá? Mas ela tem essa liberdade, ela conhece as minhas senhas, eu conheço as senhas dela. A gente tem tanta senha, gente, que a gente tem uma folha só com senhas. Acho que tem umas 50 senhas diferentes. Não sei se é com você assim também. Então a gente precisa delas porque a gente esquece. Então, a senha já era igual, mas a gente teve problemas de hackear coisa aqui externa. Então a gente teve que fazer uma lista de senhas. Mas a gente tem essa liberdade aqui em casa. Porque a gente quer confiar um no outro. Banco. Eu sei o que acontece na conta da Suzy, a Suzy sabe o que acontece na minha conta, a gente tem uma conta conjunta, mas a gente tem que ter contas separadas por outras questões aqui também. A Suzy tem o ateliê dela, você e eu, sou eu que administro, mas ela sabe o que acontece financeiramente. Aqui em casa sou eu que administro o dinheiro, mas uma vez no mês a gente senta juntos e decide onde é que o nosso dinheiro vai ir, certo? Aonde o nosso dinheiro vai ir.
E o que eu quero dizer para você? É regra na internet, é regra na parte financeira, é regra em relação a horários, promessas. Se teu marido ou tua esposa te traíram, então a partir de agora, o marido vai chegar mais tarde do trabalho, ele vai ligar, vai fazer uma chamada de vídeo, vai mostrar, ó, tô aqui no trabalho ainda, preciso trabalhar mais 15 minutos, tô indo para casa. Tá parado no trânsito, ele vai fazer lá uma chamada de vídeos, ó, tô parado aqui no trânsito, não tô conseguindo ir para casa. É transparência, é criar essa transparência. Então, confiança, ela se restabelece criando transparência, criando regras. E quando essas regras elas são cumpridas, vai chegar algum momento que você não vai mais precisar delas. Então, a regra, ela nos protege. É como os mandamentos lá na Bíblia. Por que Deus dá mandamentos? E por que Deus diz nãos? Para proteger o seu povo. É um sinal de amor. Agora, se teu marido ou tua esposa não está disposto ou disposta a criar essas novas regras com você, então está precisando mudar algo no seu casamento. Tá? Mileide dizendo aqui, preciso de ajuda para me reerguer. Mileide, manda uma mensagem para nós aqui no direct. A gente tem um atendimento experimental, que é uma sessão de 1 hora. Então lá você manda essa mensagem e a gente está ajudando por lá. Eu acho que eu vou poder te ajudar melhor lá, tá? E a gente conversa um pouquinho por lá para trabalhar a tua situação. Para todos e todas que estão aqui, se você também diz, Michael, eu preciso de ajuda na minha vida, seja emocional, seja conjugal, eu preciso trabalhar a minha história. Manda uma mensagem lá no direct, eu te falo, te explico como você pode fazer isso. Já que a gente está aqui na parte de anúncios, quero te pedir que você aperte o like aqui embaixo se você ainda não apertou. Aqui no Instagram tem um coração, aperta umas 10 vezes nesse like. Também vai no botão de compartilhar. Escolhe aqui algumas pessoas para estarem recebendo esse conteúdo. Eu estou escolhendo 5 que eu vou estar mandando essa live e chamando elas para fazer parte. Vai lá você também no botão de compartilhar, chama pessoas aqui para dentro. Se você está assistindo essa live gravada no YouTube ou no Spotify, também curte, compartilha em algum grupo de WhatsApp, joga lá no grupo da igreja, faça pessoas chegarem nesse conteúdo se ele está sendo importante. Então, a gente falou aqui de 2 princípios. O primeiro é o do autoconhecimento, o segundo é o da admiração. E o terceiro é saber aceitar a opinião do outro. O que é isso? É saber quebrar o seu orgulho. É quebrar o seu orgulho. Você está disposto a quebrar o seu orgulho? Casamento não funciona com gente orgulhosa. Pessoas orgulhosas, elas sabem perdoar. Pessoas não orgulhosas, desculpe. Pessoas não orgulhosas, elas sabem perdoar. Elas sabem pedir perdão. Elas reconhecem os seus erros. Elas buscam harmonia no lar. Elas não ficam bicudas durante dias. Não fazem greve de silêncio. Não fazem greve de sexo. Não fazem chantagens emocionais para manipular o outro. Pessoas maduras e não orgulhosas, elas estão dispostas a buscar soluções e não culpados, a sair da sua zona de razão. E Jesus mostra essa quebra, tá? Jesus é aquele que era Deus e se fez homem. Jesus era aquele que era cheio de glória e se fez humano. Jesus era aquele que era rico e se fez pobre, para que todos conhecessem o nome dele e fossem salvos. Ou seja, Jesus ele quebra todo tipo de orgulho que um Deus pode quebrar e se torna humano. E é esse movimento de estar em cima e ir para baixo, é um movimento que um casamento precisa ter para que ele seja blindado de verdade. É uma quebra de orgulho. Provérbios diz assim, ó, orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Gente, orgulho quebra qualquer casamento, quebra qualquer vida. Se você é uma pessoa que se considera teimosa, orgulhosa, está na hora de virar essa chave dentro de você. Quebre esse orgulho dentro de você. Quebre esse orgulho de achar que só você tem razão. Ah, mas meu marido está 99% errado no meu casamento. Você tem 1%. E talvez você quebrando esse teu 1% de orgulho, você desencadeie uma mudança também na vida do seu cônjuge, na vida do seu cônjuge. Gente, eu passei um pouquinho do tempo aqui, eu queria falar hoje sobre os 7 princípios para blindar o seu casamento. Eu vou só chegar até o 4º, porque eu não vou conseguir, tá,
não vou conseguir ir em todas as partes que a gente gostaria. Mas aqui o quarto é amar incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? É amar como Jesus amou. O amor de Jesus, ele é sacrificial. O amor de Jesus, ele é altruísta. O amor de Jesus, ele é genuíno. O amor de Jesus é uma decisão, amar é uma decisão. O amor de Jesus, ele é sincero. O amor de Jesus, ele quebra todo esse tipo de orgulho. E eu creio que dentro do amor, no amor, você quebra todo tipo de orgulho. Dentro do amor, você quebra todo tipo de problema. Dentro de um amor de verdade, você quebra tudo aquilo que impede um casamento de dar certo. Então, eu quero te convidar para isso, de você aprender a amar como Jesus amou. Amar o seu cônjuge como Jesus te amou. A cuidar do seu cônjuge como Jesus cuidaria de você. Se pergunte, se você está passando por alguma dificuldade, o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus amaria o meu marido? Como é que Jesus amaria minha esposa? Traga Jesus para dentro da tua história, da tua essência, da tua presença, do teu casamento. Gente, não tem erro, tá? Mas, sinceramente, deixa ele chegar na tua história. Deixa esse Jesus chegar de verdade na tua história, no teu casamento. Que ele poderá ser transformado de verdade, tá? Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha hoje ainda um excelente dia. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma live Deus, Você e Eu. Se essa live fez sentido, ela vai ser salva em breve lá no YouTube. Você pode rever, compartilhar, fazer com que ela chegue em quem precisa chegar. Precisando, mande uma mensagem direct, conversamos por lá. Que você tenha hoje um excelente dia na presença do Senhor. Até mais.